Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí falando um pouquinho sobre tempo e clima. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a meteorologia, né? Vamos aprender aí um pouquinho mais sobre a climatologia, sobre toda essa dinâmica que envolve as transformações relacionadas ao tempo, as transformações relacionadas ao clima. Hoje nós vamos aprender, por exemplo, o porquê que quando a gente programa, né, aquele passeio de final de semana, que a gente precisa de sol, né, que a gente precisa daquele calor, daquela temperatura agradável, daquele tempo agradável, para que a gente possa realmente concluir, né, para que a gente possa realmente fazer, né, ir para aquele determinado passeio. E por que às vezes quando chega naquele dia que a gente planejou tanto, às vezes chove, ou então o tempo fica nublado, né, aí o passeio acaba não ocorrendo. Hoje nós vamos poder compreender um pouquinho mais como que funciona essa dinâmica, né, o porquê que isso acontece. Hoje nós vamos começar aí um conteúdo novo, vamos começar a aprender o que é o tempo e o que é o clima. Então vamos para a continuação do nosso material, vamos aí para a continuação da nossa aula. Bom, turma, primeiro, né, nós vamos aprender aí a questão de tempo e clima. Então, olha só, no primeiro momento, quando a gente inicia, né, todo esse conteúdo, a primeira coisa que a gente costuma perguntar é o seguinte: vocês acham que tempo e clima são duas coisas iguais ou são duas coisas diferentes? Pensem aí vocês. Vocês acham que tempo e clima são duas coisas iguais ou são duas coisas completamente diferentes? Bom, eu tenho certeza que muitos devem ter pensado que tempo e clima, né, são duas coisas iguais. Até porque vocês às vezes veem, né, na televisão, nos jornais, né, quando aparece lá aquela parte lá do telejornal que eles dizem assim: bom, agora nós vamos para a previsão do clima. Muitos repórteres, né, muitos telejornais acabam abordando dessa forma, nos dando aí a previsão do clima. Então, eu acredito que muitos de vocês devem achar que tempo e clima são coisas iguais. Porém, turma, não são. Tempo e clima são duas coisas completamente diferentes. São duas coisas que cada uma delas, né, significa uma determinada parte da nossa superfície terrestre, né, uma determinada parte aí que compõe, né, e que analisa as questões climáticas, né, as questões meteorológicas da nossa superfície terrestre. Porém, turma, tempo e clima são duas coisas completamente diferentes. Vamos começar. O tempo, turma, ele é o estado momentâneo da atmosfera neste determinado momento. O que isso significa? O tempo, turma, ele é exatamente aquilo que eu tenho agora, neste exato momento, ocorrendo lá fora, ocorrendo em qualquer parte da superfície terrestre, aonde você possa estar localizado, onde você possa estar aí ouvindo, né, essa videoaula. O tempo, turma, ele significa aquilo que a minha atmosfera, né, aquilo que a atmosfera terrestre vai me proporcionar neste exato momento. Aquilo que eu tenho agora acontecendo. Por exemplo, eu sugiro que vocês, nesse momento, ao estarem assistindo, né, ao estarem ouvindo essa videoaula, que vocês cheguem rapidamente, ou na varanda, né, ou então na área, no terraço, não sei, ou então abram, de repente, a cortina aí, né, dá uma olhada pela janela e verifica como que tá o tempo neste exato momento. Será que ele está ensolarado? Será que ele está nublado? Ou será que ele está chuvoso? Bom, como eu acabei de falar e eu vou tornar a repetir para vocês, o tempo, turma, ele é o estado momentâneo da atmosfera neste determinado momento. Ele é aquilo que eu tenho agora ocorrendo na atmosfera, né, na superfície terrestre. Claro que muitos de vocês, de repente, quando forem dar essa resposta, né, vocês podem ver que, de repente, em alguns lugares
Alguns colegas vão dizer que está ensolarado, nós vamos ter outros colegas, né, em outros lugares que vão dizer, olha, aqui não está sol, aqui está nublado. Mas é dessa forma que acontece o tempo, né? É dessa forma que se ocorre o tempo na nossa superfície terrestre. Ele significa, turma, exatamente aquilo que eu tenho neste exato momento ocorrendo. Eu abri a aula aqui com vocês falando, né, que quantos de vocês já programaram aquela saída, né, naquele final de semana, ou então naquele feriado, ou então até mesmo nas férias, né, aonde você precisava de sol, aonde você iria para um lugar, aonde necessariamente, né, você precisaria que o tempo estivesse aberto, que estivesse sol, justamente para que você pudesse aproveitar. E aí você acaba, né, programando, você acaba fazendo toda aquela imaginação, né, de que você realmente naquele dia vai aproveitar e tudo mais, e aí chega lá naquele dia, o que acontece? Quando amanhece, o tempo está nublado, ou então está chuvoso. Por que que isso acontece? Isso acontece, turma, exatamente por conta de alguns elementos do tempo que vão transformar, né, e que vão fazer com que essa atmosfera terrestre, né, vão fazer ali com que naquele determinado local aonde você está, possa ter essa transformação, possa ter aí essa modificação daquilo que você tem naquele local, né? Naquele exato local onde você está localizado. Por isso, turma, que muitas das vezes, até mesmo quando nós ouvimos, né? Quando nós vemos a previsão aí do tempo que é feita nos telejornais, aonde os meteorologistas, né, eles falam pra gente, olha, o tempo amanhã no Rio de Janeiro vai ser de 30 graus, vai ser, vamos supor, de 35 graus. E aí, às vezes, chega lá naquele dia, né, não acontece aquilo que o repórter passou pra gente. Justamente por quê? Porque nós estamos falando, né, de algo da superfície terrestre, né? Nós estamos falando ali de uma situação da superfície terrestre, turma, que pode mudar a qualquer momento. Pode ter a sua transformação, né? Pode ter ali a sua modificação a partir de qualquer momento. Então, isso significa, turma, que a previsão do tempo que nós assistimos, tá? Aquela previsão que nós assistimos nos telejornais, turma, ela é uma probabilidade do que realmente pode acontecer. Professora, pode ser que aconteça aquilo? Claro, pode ser que aquela previsão que a gente vê, né, que a gente escuta, pode ser que ela realmente aconteça naquele determinado dia que foi passado ali pra gente. Mas, professora, pode ser que não aconteça? Sim, pode ser também que não aconteça. Pode ser que algo, né, modifique, pode ser que a dinâmica, né, pode ser que esses elementos do tempo da superfície terrestre, eles trabalhem de uma outra forma, fazendo com que aquilo dali não aconteça. Então, turma, muitas das vezes, né, quando isso acontece, né, como eu falei, vou tornar a repetir para vocês, quantos de vocês já programaram saídas, quantos de vocês, né, já programaram de fazer passeios dependendo, né, de um dia ali ensolarado, dependendo de uma temperatura agradável, e aí chegar lá naquele dia não ocorrer. Justamente por quê? Porque a atmosfera terrestre, turma, toda essa dinâmica, né, meteorológica, toda essa dinâmica climática, ela vai sofrer sim as suas transformações, ela vai sofrer sim, né, com essas intensas modificações. E isso, de fato, realmente pode ocorrer na superfície terrestre. Não tem nada de errado. Porém, turma, esses elementos do tempo eu vou passar para vocês um pouquinho mais à frente, tá? Por enquanto, nós vamos focar aqui para que vocês possam realmente entender o que é o tempo, tá? Então, novamente eu vou repetir para vocês que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera neste determinado momento. É aquilo que eu tenho agora acontecendo. Por exemplo, pode estar sol neste exato momento, mas pode ser que daqui a algumas horas, por exemplo, possa começar a chover. Isso é completamente
é permitido, né? Vamos dizer assim, isso é completamente possível. Vamos classificar dessa forma. Nessa imagem, né, nessa videoaula, eu coloquei aí para vocês 3 formas, né, de classificação aí do tempo. Bom, a primeira eu tenho aí justamente, né, um dia ensolarado. A segunda eu tenho um dia nublado e a terceira eu tenho justamente um dia chuvoso. Isso, turma, só para mostrar para vocês como que essa dinâmica, né, meteorológica, como que a nossa atmosfera terrestre, ela pode, né, ela tem aí essa característica de se transformar nessas 3 formas quando a gente trabalha em relação ao tempo. Bom, turma, agora que nós já vimos aí a questão do tempo, agora nós vamos aprender a questão do clima. Então vamos lá. O que é o clima? O clima, turma, ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo. O que isso significa? Isso significa, turma, que o clima ele é específico em cada parte da superfície terrestre e ele não muda. Tá? O clima, turma, ele sempre vai permanecer o mesmo. Por que ele vai permanecer o mesmo? Porque na descrição do clima que eu coloquei aí para vocês, reparem que ele diz, né, que ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo. O que isso significa? Isso significa que para se chegar, né, na definição do clima de um determinado local, foi analisado pelos pesquisadores, né, pelos climatologistas, pelos meteorologistas também, a questão de que aquele determinado local, ele teve, né, um determinado comportamento do tempo atmosférico. Vamos entender melhor isso. Bom, então vamos lá. Olhem o mapa que está aí do lado direito de vocês. Esse mapa é o mapa de climas do Brasil, tá? Claro, né, que aí nós temos os principais tipos de climas, né, que vigoram aqui no Brasil. Eu quero que vocês olhem na parte onde ele está descrevendo o clima tropical litorâneo, que é justamente o clima que pertence ao Rio de Janeiro, tá? Só lembrando a vocês, turma, que não necessariamente eu posso classificar ele de tropical litorâneo, como eu também posso chamá-lo de tropical úmido, por exemplo, tá? Ou então litorâneo úmido, ou então ainda uma terceira opção, classificá-lo de tropical atlântico. Porém, né, como no mapa aí está descrito tropical litorâneo, vamos classificar então dessa forma aqui nessa aula de tropical litorâneo, por exemplo. Então, olha só, se vocês repararem aí, como eu já falei, né, e vou tornar a repetir, o clima do Rio de Janeiro, ele é tropical litorâneo. Então, olha só, para que se chegasse, né, a denominação de que o clima do Rio de Janeiro seria esse, o que aconteceu? Os pesquisadores, eles analisaram aí cerca de 30 anos, né, ou até um pouquinho mais, tá? Varia aí de 30 a mais ou menos uns 33 anos de comportamento do tempo atmosférico. O que significa isso? Como que ocorreu, né, o tempo durante todos esses anos aqui no Rio de Janeiro, justamente para que hoje a gente pudesse classificar que o clima do Rio de Janeiro seria justamente esse. Assim como ocorreu não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil, foi-se necessário, turma, todo esse período de estudos, né, todo esse tempo aí de 30 anos, né, ou até 33 anos, como eu já falei para vocês, justamente para que eles pudessem analisar a dinâmica, né, do tempo nesses determinados lugares, né, justamente para que hoje pudesse aí se ter com exatidão um determinado tipo de clima ocorrendo em várias áreas da nossa superfície terrestre. Então, olha só, esse mapa que vocês estão vendo, ele é um mapa, né, de climas do Brasil. Professora, existe só esses tipos de clima? Claro que não. Existem outros tipos de clima, porém, os outros tipos de clima, eles não ocorrem no Brasil, justamente, né, por conta dos fatores climáticos que também vão influenciar no tipo de clima que nós vamos ter.
Sendo que, turma, no sexto ano, né, que é a série aí que vocês estão, vocês ainda não veem, tá, esses outros tipos de clima. Então, esses outros tipos de clima, né, vocês vão ver aí com o decorrer do tempo, até mesmo em outras séries. Por enquanto, vocês ficam aí, né, restritos só na parte dos climas do Brasil e nessa diferença de tempo e clima que nós temos. Bom, como eu falei, né, assim como os elementos do tempo, eles interferem na ocorrência do tempo, nós também teremos os fatores climáticos, ou então os fatores geográficos climáticos, como vocês queiram chamar. Mas eu também não vou entrar, tá, em definição deles agora, nós não vamos ver, né, tanto esses elementos do tempo quanto esses fatores climáticos agora. Primeiro, eu preciso que vocês foquem comigo nessa questão aí de tempo e de clima. Então, turma, para a gente fechar a parte de clima, não se esqueçam, tá, que o clima, ele é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Isso significa que o clima do Rio de Janeiro hoje, ou ele é tropical litorâneo, né, como vocês queiram chamar, ou então litorâneo úmido, como vocês também podem chamar, ou então até mesmo tropical úmido, né? Ou então tropical atlântico. Ele recebe aí essas variações de nome, porém a sua característica, ela é a mesma. E isso significa que se hoje ele é tropical litorâneo, isso significa que amanhã ele também será a mesma coisa e por aí vai. O que vai mudar é justamente a questão do tempo, aquilo que nós temos nesse exato momento ocorrendo na atmosfera terrestre, tá? Aquilo que a gente vê lá na televisão. Bom, o tempo no Rio de Janeiro vai ser, vamos supor, de 30 graus no dia de hoje, na segunda-feira, por exemplo. E aí você chega lá a um determinado período, né, daquele dia e não é aquilo que foi, né, mostrado ali na televisão, aquilo que foi falado ali na televisão. Justamente porque a gente tem aí, né, essa dinâmica, essas transformações da atmosfera que acabam ali interferindo nessa dinâmica meteorológica. Aqui, turma, eu coloquei para vocês, né, essa imagem aí, justamente para dar uma ajuda, né, para que vocês possam assimilar. Então, olha só, o tempo, a gente pode dizer que ele é o humor do lugar, tá? E o clima, a gente pode dizer que é a personalidade do lugar. O tempo, né, a gente classifica como o humor do lugar, porque pode depender ali, né, de várias coisas, né, que vão acabar interferindo no humor daquele determinado local. Assim como às vezes também acontece aí, né, com nós seres humanos mesmo. E a parte do clima, a gente classifica como a personalidade do lugar, ou seja, justamente também como acontece aí, né, com o ser humano. Cada um de nós temos aí, né, uma personalidade que acaba não mudando, tá? Então, por isso que eu coloquei aí essa imagem, né, para vocês, justamente para que vocês pudessem, né, entender de uma forma melhor. Então, olha só, o tempo, ele é aquele que muda. Isso significa que a previsão meteorológica que nós vemos na televisão, ela é uma previsão que não é 100% de acerto. Pode ser que seja num dia, mas no outro dia pode ser que não. E não significa que quem passou aquela informação para a gente está errado. Não. Significa, né, que a atmosfera terrestre teve ali transformações que modificaram esse tempo, né, esse possível tempo que poderia nos acontecer. Já a questão do clima, turma, é justamente aquele que não vai mudar, é justamente aquele que vai permanecer o mesmo. E só um parênteses, tá? O tempo, turma, ele também pode ser chamado de tempo atmosférico, tá? Tempo e tempo atmosférico é a mesma coisa. Muito cuidado quando vocês verem isso em questões, né, em apostilas, em livros, em textos na internet, ou até mesmo falando durante as aulas, tá? Tempo e tempo atmosférico são a mesma coisa, representam a mesma coisa. Bom, turma, é isso.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido. Ainda vamos trabalhar bastante essa questão, né, da atmosfera, essa questão climática e essa questão meteorológica nas nossas aulas.